Olá, meus amigos, minhas amigas do LSC Concursos. Estou aqui para ministrar mais uma super aula, uma aula de História do Mato Grosso. E nesta aula nós vamos abordar o período imperial. Bacana? Legal? Tudo bem? Tá tranquilo aí? Posso continuar? Então bora. A História do Mato Grosso o professor dividiu em 3 blocos. Por que, professor, 3 blocos? Porque a maioria dos concursos que cobram História do Mato Grosso, eles cobram História do Mato Grosso, período colonial, ou seja, quais principais fatos que Mato Grosso, no período colonial, onde o Brasil foi colônia de Portugal, período imperial, que é a aula de agora, e a próxima aula nossa será período republicano, né? Republicano. Fazendo uma pequena ajuda à memória. Nós vamos estudar agora o período imperial. O período imperial significa dizer que o Brasil está sobre a forma de governo de uma monarquia. Monarquia, tem uma família real, é o império. Não é isso? O Brasil adquiriu a capacidade de ser uma monarquia com a proclamação da independência. Ou seja, Dom Pedro I, às margens do riacho Ipiranga, não é isso? Independência ou morte? Independência ou morte. A partir daquele momento, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ter vontade própria, passa a ser um país com território, povo, governo. Antes era o quê? Era colônia de Portugal. Ficamos na condição de colônia de Portugal por 322 anos. Pronto. Agora, no Brasil, ele é o Brasil o quê? É um Brasil agora imperial. E quais são os principais fatos históricos? Os principais fatos históricos ocorridos aqui no Mato Grosso durante o período imperial. Então é o seguinte, cara, papo reto, não adianta. Você vai ter que fazer aqui como é que eu falo para vocês, ó, você vai ter que fazer uma interligação com a história do Brasil, com a história de Mato Grosso. Bacana? Então bora. Vamos lá. Vamos ver se você tá bom. Como é que você pode me resumir o período colonial da aula anterior? Eu vou começar da aula anterior para essa aula para a gente mandar bala aí nos nossos estudos, cara. Na aula anterior, Brasil Colônia foi o período marcante para a consolidação da nossa base territorial do Brasil. Onde o que aconteceu? A capitania lá de São Vicente de São Paulo, não é isso? Os bandeirantes, através das bandeiras, não é isso? Conquistaram essa parte oeste do Brasil, aonde nós temos aqui em Mato Grosso, Rondônia e assim por diante. Houve então a consolidação desse período, base territorial. Então o principal fato que você tem que levar na cabeça é isso, para a prova. E essa base territorial é o estado de Mato Grosso. Agora, já no período imperial, né? O período imperial, olha que foto bonita que nós estamos começando aqui, com Dom Pedro I, proclamando a independência. Esse fato diz muita coisa. É muita coisa, que agora vai ser o quê? Brasil, Império. Brasil, Império. Cara, papo reto. Lapso temporal do Brasil, Império, cara. Lapso temporal do Brasil, Império. Ah, não, tá aqui no próximo slide. Não preciso criar nenhum slide. Tá aqui, ó. Ó. 1822 a 1889. De 1500, estou sendo repetitivo, a 1822, nós temos um período colonial. Ok? De 1822 a 1889, nós temos um período imperial. De 1889 até os dias atuais, nós temos um período republicano. Um período republicano. No Brasil imperial, o que aconteceu em 1889? Em 1889 ocorreu o quê? Em 1889, quando ocorreu a proclamação da
independência, né? A proclamação da independência. Da independência. No período imperial, vocês vão ter que fazer um mapa mental. Dividir o período imperial em três grupos. Primeiro império. O primeiro imperador foi Dom Pedro I. Dom Pedro I vai abdicar o trono e vai retornar para Portugal. Vai abdicar o trono ao seu filho Pedro Alcântara, um bebezinho ainda. É uma criança e retorna a Portugal. Durante a sua saída, não é isso? O governo brasileiro, nesse período imperial, vai ser governado o Brasil pelas regências. Logo depois, no fim das regências, nós temos o Segundo Império. Com quem que é o Segundo Império? O Segundo Império já é com Dom Pedro II, que fica até 1889. Dom Pedro II, gente, preste atenção, governou o Brasil de 1840 a 1889. 49 anos. Professor, a sua opinião? Cara, foi sim um bom governante, sim. Trouxe grandes avanços para o Brasil. Tá? Trouxe sim grandes avanços, estudando, aprofundando essa matéria aí, sobre esse assunto da República, da proclamação da República. Ele preparou o Brasil para a proclamação da República. Tá? Enfim, então tá aqui. Vamos estudar esse período aqui. Vocês querem fixar conteúdo? Vocês querem ser competitivos? Vocês estão fazendo concurso para concurso regional aqui do estado de Mato Grosso, porque está cobrando essa matéria. Nesse período aqui, cara, imperial, Olix, pega uma caneta vermelha para mim, fazendo um favor. O que cai em concurso são dois fatos. Dois fatos. O que cai em concurso são dois fatos. Anota aí, primeiro fato, cara, a rusga. A rusga, e o segundo fato, a Guerra do Paraguai. A rusga vai ocorrer aqui no período, das regências. E a Guerra do Paraguai vai ocorrer, a Guerra do Paraguai vai ocorrer durante o período do quê? Do Segundo Reinado. Então é o seguinte, cara, vai fazer concurso, questão certa na prova de vocês, pode ter certeza disso. Que essa não é certa não, porque nós não somos videntes, mas pelo histórico, pela importância do conteúdo, não tem jeito, cara. Então é o seguinte, no período imperial, nessa aula aqui, você vai ter que saber tudo sobre rusga, e você vai ter que saber tudo sobre Guerra do Paraguai. Por quê? Porque os paraguaios invadiram aqui o Mato Grosso, meu filho. Sim, tá aí. Professor, eu fazendo aqui, e no período colonial? Cara, no período colonial você vai ter que saber aqui, das fronteiras. Não é isso? Das fronteiras. O que mais tem que criar? Vila Bela. Que está vinculado ao quê? Ao evento das fronteiras, não é isso? Tá. Professor, e o período republicano? O período republicano nós vamos trabalhar na próxima aula, não é isso? Só que no período republicano, você tem que saber algumas fases importantes. Primeiro, Velha República. Política café com leite, coronelismo, Nova República. Em especial por quem? Getúlio Vargas. Você tem que saber o que? Regime militar. E você tem que saber depois do regime militar a redemocratização. Redemocratização. Tem que saber aqui a tal da redemocratização. Pronto. Professor, então isso aqui é um misto de história do Brasil com história regional? Exatamente, o examinador quer saber isso de você. Olha aí, pronto, cara, olha que estudo maravilhoso, Então nós estamos estudando agora somente esse bloco aqui. Já perceberam que a nossa próxima aula
que a história da República, gente, ela é o quê? Ó, a terceira parte, ela é gigantesca, gigantesca. Inclusive, estou pensando até subdividi-la. Tá? Então, bora, vamos estudar agora aqui o período republicano, tá? Ou o período imperial, né? Período imperial. Eu gosto sempre de fazer essa introdução macro, para o aluno ter uma visão geral, e depois nós vamos o quê? Aprofundando item a item. Tá? Isso aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui não é uma aula meia boca não, gente. Isso aqui é uma aula bastante detalhista. Eu coloquei alguns exercícios, uma aula que faz com que o professor Luiz Antônio durma com tranquilidade, tenha um sono pesado à noite. Por quê? Porque essa aula, eu tenho certeza, se o aluno fixar nesse conteúdo, ele não vai passar vergonha na prova. Então, período imperial, nós vamos estudar o primeiro reinado. Atenção em datas. Primeiro reinado ocorre de 1822. Por quê? Porque em 1822, exatamente no dia 7 de setembro de 1822, é o que? A proclamação da independência. Em 1831, é a abdicação do trono por Dom Pedro I. Vamos estudar esse cara aí, quais foram os motivos que Dom Pedro abdicou-se do trono, né? Finalmente, nós temos o que finalmente não. Logo depois, com a saída de Dom Pedro I, nós temos um período regencial, que vai de 1831 a 1840, elite no poder. Professor, o que aconteceu, professor? Aconteceu o seguinte, que em 1800, por que teve o período regencial? Já estou fazendo essa deixa para vocês aqui. Por que teve o período regencial? Porque em 1831, quando houve a abdicação do trono de Dom Pedro I, ele abdicou seu trono para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que veio a ser Dom Pedro II. Ele era um bebê, não tinha idade suficiente. E naquele período, o Brasil era regido pela Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I. Essa Constituição. 1824 foi outorgada essa Constituição. Consequentemente, nessa Constituição tinha um dispositivo que o monarca, o imperador, tinha que ter idade mínima de 21 anos. Tinha que ter idade mínima de 21 anos. E o guri não tinha, Dom Pedro II era um bebê. Então, durante esse período aqui, foi um período na qual, o governo foi regido pela regência, ou seja, a elite no poder. Logo depois, em 1840, não é isso? No segundo reinado, Dom Pedro II vai ser coroado imperador do Brasil, vem a ser o nosso segundo governante. Uma passagem interessante aqui, que ele foi coroado aos 14 anos, ou seja, uma idade mínima, né? Antecipou a sua maioridade e assumiu o governo. Então tá aqui, os 3 pontos, cara. E nesse contexto, como é que fica Mato Grosso? Agora vamos lá para Mato Grosso. Eu falei um pouco do nível Brasil, porque o examinador com certeza pode fazer esses links, e esses links com a história do Brasil, o aluno, ele fica muito mais competitivo, ele tem condições de fazer o quê? Tem condições de ter uma ideia geral sobre o assunto, né? Antecedentes. Esses antecedentes é o quê? Foi um período logo que antecedeu aqui no Mato Grosso o período imperial. Os antecedentes, o fato mais importante que nós temos é o quê? É a consolidação da nossa base territorial, devido lá ao Tratado de Madrid, onde tinha que tomar posse da terra. Então, no período colonial, pode ser caracterizado como sendo o da consolidação da posse do território ocupado, durante o período ao qual nosso país definiu o seu perfil territorial. E o Mato Grosso faz parte desse processo de consolidação da posse do território brasileiro. Hoje o Brasil tem dimensões continentais, pode ter absoluta certeza, é devido às ações empreitadas, às ações envidadas no período colonial. E para o concurso público tem que saber isso. O examinador quer saber de vocês se vocês sabem que o Mato Grosso está inserido nesse contexto, né? O período imperial começa a se configurar quando Cuiabá antecipa a independência, destituindo Francisco Maguese e cria uma junta governativa provisória em 1821. Professor, o que aconteceu, professor? No período imperial,
Mato Grosso era uma capitania. Antes era vinculada à capitania de São Vicente, lá de São Paulo. Logo depois ela foi elevada ao status de quê? De capitania, e nós tivemos quem? Nós tivemos Vila Bela da Santíssima Trindade como a capital do Mato Grosso. E o governador dessa capitania, o último governador do período colonial, era esse cara aqui, Francisco Maguese. Um pequeno tirano, não é isso? Tirano, a população local se organizou e depõe esse cara aqui, o tal do Maguese. Depõe, ou seja, antecipou o quê? Antecipou o império. Consequentemente, o que aconteceu? Para não ficar sem governo, foi criada uma junta governativa provisória. E essa junta governativa provisória ficou até 1825. Nós estamos estudando que período, meus alunos? Nós estamos estudando o período de 1822 a 1889. Então, aqui no Mato Grosso, logo depois da proclamação da independência, onde o Brasil passou a ser uma monarquia, passou a ser um estado independente, aqui no Mato Grosso estava sendo governado por uma junta governativa. E essa junta governativa provisória ficou até 1825. E essa junta governativa provisória foi em decorrência da destituição de Francisco Maguese. Vila Bela, só que nesse período, a capital de Mato Grosso não era Cuiabá. A capital de Mato Grosso era Vila Bela. Por que era Vila Bela? Porque tinha um interesse estratégico nacional gigantesco, que era o que? A demarcação de nossa fronteira. Porque do lado lá, vizinho do país, estava o que? O vice-reinado do Peru, que era controlado pelos espanhóis. Então lá de um lado era Espanha, desse lado era portugueses. Então nós tínhamos que firmar a base, e nossa capital passou a ser então Vila Bela Santíssima Trindade. Vila Bela, nesse acontecimento, onde Cuiabá instituiu uma junta governativa provisória em decorrência de Francisco Maguese, não queria ficar à mercê dos fatos. Então, lá na Vila Bela, fizeram também uma outra junta governativa, muito cacique para pouco índio, né? Vila Bela, temendo perder a sua situação de capital, também cria uma junta governativa. Este impasse foi resolvido por Dom Pedro I, que nomeou um governo provisório composto por elementos de ambas as juntas até que se indicasse uma única pessoa que ocuparia o cargo de presidente. Pronto. O que aconteceu aí? Dom Pedro I, nosso imperador, máximo aqui na monarquia no Brasil, ele que mandava e desmandava. Dom Pedro I outorgou uma Constituição em 1824, né? Ele outorgou essa Constituição, lhe conferindo o que? Grandes poderes, né? Grandes poderes. Então, no primeiro reinado, aqui no Mato Grosso, em 25 de março de 1824, entrou em vigor a Constituição do Império do Brasil, a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição é uma Constituição que outorgada, ela foi imposta, ela não foi promulgada. As capitanias passaram a denominação de províncias. Parou, importante, sim. Se na sua prova estiver no comando da questão capitanias, o examinador está se referindo-se ao período colonial. Se o examinador utilizar o termo província, ele está se referindo ao período imperial. Assim que fica competitivo, professor? Exatamente. Então, as capitanias passaram a denominar a denominação de províncias, sendo os presidentes nomeados pelo imperador. Mas o governo provisório constitucional elegeu Mato Grosso
regeu Mato Grosso até 1825. 10 de setembro de 1825, José Saturnino da Costa Pereira assumiu o governo em Cuiabá, como o primeiro governador da província de Mato Grosso após a gestão do governo provisório constitucional. Tá aí. Duas informações maravilhosas. Primeiro, Francisco Magalhães é destituído do cargo. Entra uma junta governativa provisória. Essa junta governativa, ela vai governar provisoriamente Mato Grosso até o dia 10 de setembro de 1825. Se na sua prova estiver essa data aqui, 1825, você pode ter absoluta certeza que o examinador quer saber de você quem foi o primeiro presidente da província de Mato Grosso. Professor, está lá em destaque? Sim, está em negrito, para você não esquecer. Então, o primeiro presidente da província de Mato Grosso foi José Saturnino da Costa Pereira. De novo, José Saturnino da Costa Pereira. José Saturnino da Costa Pereira. Pode ter certeza, se caiu esse cara na prova, o examinador quer saber de você qual período que o cara está. Qual que é o período? O período é o período imperial. E qual que é a importância desse sujeito aí? Esse sujeito foi o primeiro presidente da província de Mato Grosso. Ah, professor, então depois do Magalhães lá, do Francisco Magalhães, entra a junta provisória. Essa junta provisória governa o país até... Olha aí. Comprar um apagador novo aí pra galera. Isso aqui já era, já. Ainda bem que tem uma flanelazinha aqui, ó. Pra limpar as mãos aqui. Pronto. Um papelzinho aqui, vambora. Governou, então, até 1825. Vem aqui esse José Saturnino da Costa Pereira. Então nós tivemos aqui, conclusão, ó. Nós tivemos aqui governos, uma junta governativa de 1821 a 1823, presidente Manuel da Cunha. A partir desse momento, como já estava, temos um outro governo provisório, que foi Manuel da Cunha. Ele passou, aliás, o governo provisório já foi o quê? Constitucionalista, de 24 a 25. Então essa junta governativa foi desde a deposição de Francisco Magalhães até quando? Até a vinda de José Saturnino, de 1825 a 1828, onde governou quem? Governou Mato Grosso. Tá aí. Depois dele, passou o bastão para quem? Passou o bastão para Joaquim Nunes. Joaquim Nunes, que governou Mato Grosso de 1828 a 1830. E, consequentemente, o último foi André Gaudier Ley, que foi de 1830 a 1831. 1131. Então esses caras aqui foi o que? Os governantes de Mato Grosso no período do primeiro reinado. Cara, 8 anos é pouco, ainda mais nesse período. Então não tem nenhum fato que eu possa falar para vocês assim, fato importante para vocês fixarem conteúdo nesse período. Para mim, o mais importante que ele pode querer saber desse período, o primeiro reinado, período imperial, primeiro reinado no Mato Grosso, é da junta provisória. Dom Pedro forma um governo provisório com elementos das duas juntas, Vila Bela e Cuiabá. Que juntas são essas? São aquelas juntas que foram constituídas logo depois da destituição do então governador da capitania de Mato Grosso. As capitanias se transformaram em províncias. Dom Pedro nomeia José Saturnino como o primeiro presidente da província de Mato Grosso, que assume em 1825. Tá aí, crianças. Essa aqui para mim, a minha opinião, são os principais fatos desse período, tá? Principais fatos desse período. Acabou. Agora, nós temos que falar agora no período regencial. O período regencial se caracteriza por quê, gente? Isso aqui, cara, é o assunto mais importante, o segundo mais importante, que o primeiro mais importante dessa aula chama-se Guerra do Paraguai. E é muito importante esse assunto daqui da período regencial. O que aconteceu, cara? Então, Dom Pedro I, independência ou morte.
Só que antes disso, o seu pai, D. João VI, vou voltar a história um pouquinho. Em 1808, a família real, fugindo de Napoleão, vem para o Brasil. A coroa portuguesa vem para o Brasil. A coroa portuguesa, 1808. Acaba as guerras napoleônicas, o rei e a família real retorna a Portugal. E aqui residindo Dom Pedro I. Dom Pedro I, em 1822, celebra a independência do Brasil em relação a Portugal. Então nós passamos o quê? A ter um Estado brasileiro, um país, Brasil, país, e Portugal, outro país. Dom João VI já estava lá em Portugal. Dom João VI vem a falecer em 1826. Ele vem a falecer em 1826. Dom Pedro II manda um dos seus filhos para Portugal para assumir o trono no lugar do pai. Só que não foi aceito. Não foi aceito. Portugal começou a ter uma séria crise, uma guerra interna, uma desgraceira só. Uma desgraceira só. O seu irmão, Dom Manuel, o irmão de Dom Pedro, retorna a Portugal e tenta assumir o comando de Portugal. Dom Pedro não queria que seu irmão assumisse o comando de Portugal. Então Dom Pedro II vai abdicar o trono do Brasil, tá? E vai para onde? E vai para Portugal resolver a bagunça lá. E abdica o trono em nome de Dom Pedro de Alcântara, que é o Dom Pedro II. Professor, então somente foram fatores externos. Eu estou falando para vocês as principais causas. Porque Dom Pedro vai abdicar o trono. Cara, não é qualquer dia que um rei, o imperador, vai abdicar o seu trono. E depois que ele abdica o trono, acabou. Não tem mais volta. Outro fator foi o seguinte. Logo depois que teve a independência do Brasil, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte com 90 constituintes, 90 pessoas, para elaborar a Constituição do Brasil. E essa Assembleia Constituinte queria colocar limites ao imperador. Dom Pedro II, primeiro, não queria limites, ele queria governar sem limites. Ele vai destituir a Assembleia Constituinte e vai outorgar, vai impor uma Constituição, que é a Constituição de 1824. Essa Constituição de 1824 outorga a Dom Pedro II poderes supremos absolutos. Conclusão, você vai ter o que? Um monte de pessoas insatisfeitas que vão fazer oposição, crítica e pressionar Dom Pedro. Então o motivo, ele já estava sendo pressionado politicamente. Recebia outras pressões. Como ele era português, e ele tinha um relacionamento muito estreito com Portugal, os brasileiros, parte da população brasileira, temia de ele decretar a nova unificação, fazer a unificação com Portugal, para continuar sendo escravo de Portugal, quando a gente foi colônia por 322 anos. 322 anos. Cara, coloca na sua cabeça, cara. Você tem um Brasil, como colônia de alguém, sustenta esse alguém por eternidade. Então recebia pressão. Outro fator importante desse período da abdicação de Dom Pedro, que com certeza proporcionou, foi que foi lá
Nordeste foi econômico, fator econômico, né? Esse fator econômico gerou o seguinte, lá era a produção de quê? De cana-de-açúcar. A produção caiu, entraram outros países no comércio internacional, ou seja, lá gerou o quê? Uma crise danada, né? Uma crise danada economicamente. Quando Dom João VI deixou o Brasil para retornar a Portugal, ele limpou todos os cofres do Banco do Brasil. Ficou descapitalizado o Brasil. Então ele teve que emitir moedas, isso gerou inflação, essas coisas aí que você sabe o que é. Então no Brasil você tinha aquele grupo de pessoas que queriam manutenção da monarquia, que eram vinculados principalmente pelos portugueses, não é isso? E tinha aqueles outros chamados de liberais, que queriam independência, queriam república, não sei o quê. Então Dom Pedro I estava bastante pressionado, e lá no seu país, lá estava tendo aquele baracubaco lá gigantesco. Guerra civil, cara, o irmão dele querendo voltar, o pai dele tinha falecido, Portugal estava às trevas, à deriva. E aí, o que ele faz? Ele faz esse cara aqui, ó, fundo preto, abdicação de Dom Pedro I ao trono. Ao próprio punho ele escreveu: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei, muito voluntariamente, abdicado da pessoa de meu muito amado, prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do Império Pedro. Essas foram as palavras de Dom Pedro II, cara, primeiro, abdicando. Ele abdicou o trono nesse dia, às 2 horas da manhã, chorando. Ele falava que ele voltava a Portugal, mas o coração dele permanecia aqui no Brasil. No mesmo dia de manhã, ele foi de volta com uma esquadra inglesa, escoltou para Portugal. E Dom Pedro II vai para Portugal, abdica. Meu, papo reto. Na monarquia não tem um cargo de vice. Não tem um cargo de vice. Existe só o imperador, ele é o supremo, não é isso? E aí, quem que vai assumir? Não tem vice? O que acontece? Vou contar essa história para vocês. Meu filho abdicou o trono para o seu filho. Só que a Constituição que ele ali invocou dizia que só o cara para ser imperador tinha que ter 21 anos. Então ele era de menor. Era de menor o garoto lá. Não podia assumir. Então nisso as elites se organizaram e fizeram o quê? Um governo por regências. Primeiro foram o quê? A regência de 3. Né? 3. Brigaram muito entre si essas regências. E logo depois foi a regência una, né? O Feijó foi o principal deles, né? Padre Feijó, Antônio Feijó. Isso a gente ensina lá no nosso curso de História do Brasil. Tá? História do Brasil. Cara, você está entendendo, cara, como um negócio aí tá bacana? Você está ouvindo aí, Paulix? Que eu estou explicando? Tá ouvindo o que eu estou falando aí? Diz que não tá. E você tá, né, Rei? Então bora. Então vamos fazer um negócio seguinte. Então é o seguinte, aí há um governo regencial provisório até que Dom Pedro II tenha a idade suficiente para assumir o império. Durante esse período, vamos lá, acontece o seguinte, cara, ó, primeiro governador da regência, Antônio Correia da Costa e José de Melo. Segundo governador regencial, presidente da regência da província de Mato Grosso, João Poupino Caldas e Almeida, João Antônio de Pedro Alencastro. Terceiro, José Antônio Pimenta Bueno e José da Silva. Quarto, Estevão Ribeiro. Então foram o quê? Os presidentes aqui do Mato Grosso no período regencial. Atenção, isso é para decorar. Isso é para decorar. Você não pode fazer um concurso público sem saber disso.
O período regencial vai de 1831 a 1840. E o primeiro reinado? 1822 a 1831. Isso aqui são os presidentes. Mas tem coisas interessantes aqui, cara, que eu tenho que falar para vocês. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu posso destacar aqui. Criação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através de um ato adicional de 1834. Surgimento de grupos políticos bem definidos. Bem definidos. Então, o que aconteceu, cara? Vamos lá. Então, primeiro, nós temos aqui Dom Pedro I abdica o trono. O Brasil passa a ser governado pelas regências. Tá? Nesse contexto, não só aqui em Mato Grosso, mas em outros estados, na Bahia, no Pará, Farroupilha lá, a revolta da Farroupilha, que foi até tema de novela lá de minissérie da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul. Um abração, povo do Sul aí, ó. Tá? Se formaram dois grupos políticos. Um grupo que eram chamados de liberais. Esses liberais, eles eram defensores da independência, da liberdade, inclusive da república. Os liberais eram chamados de zelosos. Zelosos da independência.